Parece muito que o MP e todo o judiciário em si virou uma máquina política que tem um dono e que caça adversários políticos para implementar uma certa um certo grupo no poder, vai, digamos assim. Então, mas ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, o Aras, ele é o engavetador geral da República, tá ligado? Tipo, você fala que o MP persegue, mas ele não persegue as pessoas que são realmente, que têm realmente problema no cartório, né? Porque a gente sabe que tem um monte de gente lá na Câmara, no Senado, que tá enrolada pra caralho com muita coisa. Mas eles continuam lá, ninguém nunca apresenta denúncia, não faz investigação. Então, parece que o MP só serve pra perseguir os inimigos políticos da elite mesmo, de verdade. Assim. Eu acho que tem hora que o MP precisa rever alguns conceitos. Eu fico observando atitudes, né? Ou seja, nós tivemos que ter um juiz Sérgio Moro, goste ou não goste dele, para poder destampar uma lava-jato, coisa que o próprio STF poderia ter feito. Deveria ter feito. Não é? Né? O próprio o ministro do STF que renunciou, Joaquim Barbosa, que denunciou o mensalão e tudo, aí sai fora, eu não sei se os motivos dele até hoje não me são muito claros, por que ele saiu fora. Alguém depois, falou para ele sair fora, né? provavelmente. Não são muito claros a ninguém no Brasil, mas aí cai fora, depois descobriu uma bandalheira daquela, que não estancou com ele. Prova é que depois, com a Lava Jato, ficou descoberto que a prática só aumentou depois dele. Sim. E, lamentavelmente, hoje no Brasil, a gente tem que falar, a gente tem que colocar a lupa, sim, em tudo, porque nós somos um país de cultura da corrupção. Isso é um problema. É o problema do povo, é o problema começa no eleitor, que vende o seu voto a R$100, a R$200 no dia da eleição para um candidato X. Essa é a primeira das corrupções. Aí este candidato que ganhou comprando o voto vai para lá, tem que recuperar a grana que ele botou para comprar o voto. E aí vira um ciclo vicioso. Isso é cultural no Brasil e precisa mudar. Vai mudar como? Com prioridade na educação, com conscientização do eleitor, com a melhora do quadro político, porque quem escolhe os políticos é a população, não dá para reclamar. Eu, por exemplo, fico olhando, lógico, eu sei que houve, no mínimo, para mim, imparcialidade do TSE na eleição presidencial, no mínimo, tá? No mínimo, para não falar o resto, porque você já sabe que é perigoso, né? perigoso. Hoje tá difícil falar tudo que se pensa, né? A gente tem que medir as palavras, mas no mínimo isso eu afirmo que houve imparcialidade e como o pleito foi ali muito apertado, isso influenciou no resultado eleitoral para mim, mas hoje a gente tem que conviver com um presidente descondenado por corrupção, e todo mundo sabe que foi tirado lá pelo colega do STF, que foi indicado pela sucessora, e tá aí, nós temos que conviver. E tem que aceitar isso como normal. Como normal, não é? A gente... E como democracia. E eu digo, eu sempre vou me dirigir a ele como descondenado. Eu não gosto nem de falar o nome, eu não sou desrespeitoso, mas descondenado ele é. Sim. Ele é descondenado no mínimo, não é? No mínimo, para a gente ser benevolente no que a gente fala com relação a ele. Tá lá, o cargo é dele, a democracia a gente requer isso, por uma leve maioria ele ganhou, com as regras que estão postas. Com as regras que estão postas, é isso aí. E a gente vai tocando a nossa vida neste Brasil, preocupado realmente com essas questões do MP, do judiciário. Nós estamos com um desequilíbrio na harmonia dos poderes. Eu acho que a gente, em algum momento, como democracia, que somos jovens, isso é natural da democracia ter esses 30 anos de democracia. A gente vai ter que ter a maturidade suficiente para uma revisão nessa questão tripartícipe dos três poderes. Eu acho que o freio e contrapeso no poder judiciário ainda é muito leve. Eu tinha que o Senado fazer, né? Os mecanismos estão ali, o que falta é vontade política, né? Eu não sei se estão todos os mecanismos ainda, Monarca. Te falar propriamente, por exemplo, eu acho um erro não ter tempo de mandato para ministro do STF e dos tribunais. Essa questão, que inclusive até eu tenho que assumir a meia-culpa, porque eu fui o relator, na época que o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, ele me pediu para relatar a PEC da Bengala, para subir de 70 para 75. Naquele momento, o que o Eduardo Cunha desejava e que eu também comungava, por isso fui o relator, é porque se a gente não aumenta, a Dilma indicava mais um ou dois, até ela sair. Entendi. Então nós votamos aquilo justamente para não acontecer, porque já estava muito desequilibrado, muito esquerdista, indicado por presidente esquerdista na Suprema, no STF. Mas hoje eu acho isso um erro. Eu acho e sempre achei, tá, que ministros de superiores tribunais, Tribunal de Justiça, STF, nós devemos colocar com tempo de mandato.
Porque Senão ele fica numa posição de poder Fica que lá, ninguém consegue tirar, e ele faz o que ele quiser e passa por cima da Constituição e a gente tem que ficar a calado. caneta desses caras está desmedida. Caneta de diamante o bagulho. Nós estamos... e isso não é salutar para a democracia. Acabou a democracia, de verdade. Quando a lei não funciona mais, quando um juiz passa por cima da própria Constituição que ele jurou defender, acabou a democracia. A gente pode até chamar de democracia pra gente se sentir melhor e não se desesperar com a situação do Brasil. Mas, de verdade, na essência da palavra, ela não é mais. Não é mais. Nós estamos com a democracia, no mínimo, para não usar a sua palavra, acabou, totalmente fragilizada e desacreditada. E sabe qual? Para o eleitor normal, para o cidadão comum, que é o caso de muitos daqueles que te acompanham, eu acho que é a sensação da impunidade. Isso é o pior momento, a pior coisa para um cidadão comum é você ver que um pobre delinquente não tem o mesmo direito que um delinquente poderoso. O poderoso sai pela porta de trás com a decisão, né, de habeas corpus do STF ou do STJ, e o pobre que roubou, que também não estou defendendo o ladrão de pouca coisa, ladrão, né, mas fica lá, a pena dele muitas vezes é cumprida, o cara passa o tempo da pena, do cumprimento da pena, porque não tem um advogado. Isso, a sensação de injustiça e de não punibilidade das coisas é o que enfraquece mais hoje a democracia brasileira. Com certeza. Colocar o Lula de novo no poder foi um tapa na cara de mão cheia na sociedade brasileira. Literalmente, eu digo que a cusparada que aconteceu lá no Congresso é cuspir na cara do brasileiro. Foi, pra mim, volta dele, para mim, é cuspir na cara do brasileiro. concordo plenamente.